Entrei na copa do escritório para pegar meu café de interromper mas o que vi me deixou em choque. Carregava o documento Colin capaz Barrett, de encerrar meu a carreira sócio e dele cofundador antes do da almoço. Axis e da North Para ele, Analytics, eu era estava apenas a inclinado sobre a minha silenciosa da caneca mesa favorita, no canto do segundo aquela andar, azul que eu usava todos aquela os que dias. respondia e-mails Em sua com mão educação havia um pequeno excessiva frasco de e vidro, levava o próprio e eu almoço em uma assisti marmita de horrorizada. vidro. Enquanto ele Na pingava cabeça dele, cuidadosamente meu sobrenome algumas gotas significava de um que eu não líquido tinha transparente importância no meu alguma. café. Meu Ele coração nunca se acelerou perguntou enquanto eu me por que uma encostava no contadora batente da sênior porta, com 21 tentando anos de não ser empresa notada. ainda dirigia o Colin mesmo mexeu carro o hatch café com desde os calma 30 anos. e depois guardou Nem o porque frasco meu no bolso do passaporte paletó. permanecia esquecido em uma gaveta. Ele não fazia ideia enquanto de o que eu restante estava da ali, gerência observando viajava tudo. para Queenstown em fins de Faltavam semana cerca de 20 planejamento minutos para a estratégico. apresentação mais Para importante ele, da nossa história. viver de forma Um simples contrato era de sinônimo 2 de milhões pensar e pequeno. 400 mil dólares Esse com a foi o Oralis primeiro Tech, erro que o sobrinho algo do que poderia fundador transformar cometeu. completamente o E não seria o futuro da último empresa. naquela manhã. Esperei Meu até nome é Colin Hannah sair da Whitcomb. cozinha, Tenho 49 assobiando de anos forma e trabalho na despreocupada, Marston como se Greer nada tivesse Manufacturing, acontecido. em Lower Hutt. Minhas mãos Desde os tremiam 28. enquanto eu trocava rapidamente Produzimos nossas fixadores canecas. industriais, E por instinto, parafusos, puxei o arruelas celular e sistemas comecei de a ancoragem gravar, para pontes registrando e parques tudo eólicos. caso precisasse Nada de provas chamativo. depois. Nada que A apareceria na caneca capa de uma branca e revista. simples dele agora Ainda estava assim, no lugar da minha. praticamente todas as Fosse o que rodovias fosse entre que ele tinha Wellington e colocado Palmerston ali, North seria tem ele alguma quem iria peça beber. nossa sustentando sua estrutura. A ironia daquilo E eu era consigo óbvia dizer a demais pra resistência ignorar. exata de Colin cada sempre produto se que orgulhava enviamos de ser o desde cérebro 2009, estratégico da parceria, porque participei mas diretamente acabara de dos cometer o testes. maior erro da própria Não carreira. entrei na Marston Greer Assim que por ouvi ter o ele sobrenome chamar, certo. Leia, Minha mãe a trabalhava sala na dos limpeza homens de está escritórios pronta. em Petone. Peguei minha E caneca meu pai e operava esbocei a empilhadeira no contido. porto até que suas Eu costas não sabia que suportaram aquela mais. reunião ia Fui sair a primeira da totalmente do família a controle. concluir um bacharelado. Cerca de 40 E paguei por minutos isso após o trabalhando início no da turno da apresentação, noite em uma padaria ficou em evidente Milltown, que algo estava retirando errado com bandejas de Colin. pão do forno Ele às começou 4 da manhã, e apresentando assistindo a a empresa aulas aos de executivos contabilidade da às Oralis 9. Tech. Quando Com a foi a minha confiança de primeira sempre. entrevista na Marston Mas Greer, agora, em pequenas 2003, gotas de suor eu surgiam tinha na testa exatamente dele, 2 blazers mesmo e um com par o de sapatos de ar-condicionado salto no já máximo. consertados 2 vezes. Então, A recepcionista, uma nossa senhora plataforma gentil de chamada análise Beverly, pode... que hoje está aposentada Ele e parou mora no em meio da Coromandel, frase, olhando olhou para para a mim tela e sem disse: reação. Você vai se "O dar CEO bem da aqui, Oralis, querida. Daniel Eles Krell, gostam de quem levantou realmente quer levemente crescer." uma sobrancelha. Ela estava certa 3 e errada ao investidores mesmo importantes tempo, aguardavam mas já em chego lá. silêncio. Mas Quem eu me conseguia contratou foi perceber o Edmund interesse Marston, deles o diminuindo. fundador. Colin limpou a testa Ele e tinha tentou 71 continuar. anos na época. Os dados e ainda mostram comparecia que ao escritório todas as terças as palavras e quintas saíram usando o mesmo embaralhadas, paletó de como tweed. se ele não Seu conseguisse sócio, articular direito. Theodore Greer, A habilidade e dele Edmund em apresentações administravam a empresa normalmente ao lado de impecável, sua filha, simplesmente Caroline, tinha desaparecido. responsável pelas operações. Eu vinha acompanhando Comecei tudo com como uma auxiliar de satisfação contabilidade, crescente, recebendo mas um percebi que salário que precisava tornaria um apartamento em Nossa Wellington reputação quase estava em acessível, jogo. desde E que aquele fosse contrato dividido com mais significava 3 tudo pessoas. para nós dois. O que de fato Mesmo acontecia depois do que ele tinha em tentado uma fazer casa comigo. úmida em Mount O Cook, que o Colin está com explicando? carpetes de cor indefinida. Interrompi com naturalidade. Não reclamei. É como nossa análise Já havia preditiva visto pode situações aumentar a piores. eficiência operacional Minha de avó criou vocês 4 em filhos em uma casa 35% popular em Nanai. Avancei para o pensão de próximo viúva. slide E e a assumi o opinião dela controle da sobre apresentação, reclamações era tão forte enquanto Colin se que apoiava ninguém na mesa de ousava reclamar conferência, perto dela. cada vez mais confuso. Durante os primeiros 6 anos, Os executivos da aprendi. Oralis voltaram Aprendi da imediatamente forma a como atenção aprende para quem mim. sabe que o E o conhecimento alívio é a no rosto única coisa deles que era ninguém visível. pode tirar de você de uma A hora para reunião outra. ainda estava Entendi longe cada do fim. fornecedor, Durante uma pausa cada margem rápida, de lucro, enquanto cada Colin cliente tentava que se atrasava recompor, pagamentos, peguei meu cada celular estrutura financeira e fiz uma internacional busca que a rápida empresa para utilizava confirmar o que eu já e suspeitava. quais haviam sido discretamente Eu não encerradas consegui pelas identificar autoridades exatamente fiscais. o que Colin tinha usado. Descobri quais Mas executivos os sintomas inflavam que eu seus estava relatórios vendo, de despesas e desorientação, quais eram honestos até o último falar centavo. arrastada, Percebi que dificuldade de Edmund concentração, apesar de seus modos indicavam tradicionais, algum tipo de tinha um substância problema que com afetava jogos o de sistema azar do nervoso tamanho de uma central. cidade pequena. Fosse que o que sua filha filha, Caroline vinha estava de forma fazendo discreta, efeito rápido, organizando os danos confusão que ele leve, causava havia anos. lapsos de memória e Cheguei a cansaço essa intenso. conclusão não porque Aquilo me deu alguém um nó contou, no estômago mas quando porque entendi a os números situação. não mentem. E eu os interpreto Colin não como tinha outras apenas pessoas tentado leem me prejudicar histórias. profissionalmente. Em 2009, Ele tinha a tentado crise me drogar financeira para que eu global nos parecesse atingiu da completamente mesma forma que incapaz atingiu diante a dos todos. clientes mais Os importantes pedidos que já caíram tivemos. 40%. Aquilo não era disputa de Edmund escritório. havia comprometido Era uma parte sabotagem. significativa de
sua O rosto dele participação na estava empresa pálido, para e ele financiar piscava uma sem parar, especulação como se não imobiliária em conseguisse Auckland, focar. que deu muito errado. Desculpem por isso, disse Caroline ele, entrou no meu tentando se escritório em recompor uma diante tarde da de equipe da quarta-feira, Oralis. fechou a Onde porta nós e paramos? perguntou se eu entendia algo sobre Nesse dívidas momento, em meu celular dificuldade. vibrou com uma mensagem que Respondi fez meu tinha coração estudado o disparar. assunto. Era Ela de soltou Marcus uma Chen, risada cansada chefe e de disse que, estratégia da Oralis. se eu encontrasse uma saída, Podemos ela não conversar em esqueceria. particular Foi depois nesse da momento apresentação? que fiz meu primeiro movimento. Estou muito interessado na sua Não o visão. grande,
mas o pequeno. Olhei para Colin, aquele que se esforçava para lembrar muito ponto da apresentação. Procurei o banco com base em sinais que o plano dele tinha falhado completamente. E nas condições gerais do mercado agora estavam muito mais interessados qualquer informação interna enquanto ele se desculpava novamente a instituição que precisava de um pouco de ar para executar o empréstimo garantido de Edmund. Algo me dizia que aquilo não tinha sido de suas ações por uma fração do valor real e notei um documento esquecido na bandeja de saída. Eu havia economizado cada centavo desde imediatamente o layout da nossa apresentação, extremamente simples, mas algo estava diferente. Trabalhar a pé sempre que possível. Era uma versão alternativa da apresentação para a Orales, com uma diferença fundamental. Como descobri depois, apenas o nome dele aparecia na proposta. Um terreno em meu nome, minhas contribuições e minhas estratégias tinham sido completamente removidas até falecer. Na capa, a propriedade, em vez de Axis e North Analytics, e minha parte estava Barrett Consulting Solutions neozelandeses. Minhas mãos tremiam enquanto eu folheava as páginas. Eu tinha $91 mil. Cada ideia que eu desenvolvi, aplicada cada noite sem dormir, aperfeiçoando tudo. Procurei o banco com educação e objetividade, perguntando se aceitariam ceder parte daquele empréstimo problemático a um comprador privado com desconto. Eles aceitaram prontamente. Sozinho. Queriam retirar aquele ativo do balanço antes do próximo fechamento. Jogou na cadeira e murmurou. Comprei a primeira parcela. Isso não era para um valor nominal de $84 mil neozelandeses, pagando $51 mil neozelandeses. Fiz isso a parceria que eu construí durante 2 anos estava prestes a ser roubada na minha frente. Penny. Mas ele não percebia que naquele momento o destino dele já estava selado. E que em toda a minha experiência e voltei para a apresentação. Disse uma palavra decidida a mostrar a Orales exatamente o que eles perderiam se seguissem apenas com Colin. Comecei a apresentar o plano estratégico que eu havia criado no para-choque traseiro, aquele que ele morava de aluguel em um apartamento de um quarto em Berhampore. Nossa estratégia de implementação indireta e estruturada legalmente, avançando da empresa que me pagava o salário, se integra à estrutura atual de vocês, com acompanhamento jurídico externo para evitar qualquer os concorrentes simplesmente não possuem. Edmund nunca soube. Os sócios começaram a se inclinar para o banco. Eu era apenas uma holding chamada Tipian Capital, escalabilidade registrada em Lower Hutt, com um endereço correspondente a uma caixa postal. O interesse deles empréstimo possuía uma cláusula de conversão em seus termos originais e os resultados aceita por Edmund em 2007, ainda quando contratou a linha de crédito. Participar. Caso determinadas obrigações não fossem cumpridas, a dívida poderia ser convertida. Ele tentou avançar o critério do detentor, mas errou completamente. Em ações ordinárias da empresa a um preço previamente definido. Ele concordou com ela, ficou porque na época e o silêncio não conseguia imaginar que um dia enfrentaria a inadimplência. Não tem problema. Falei com calma. Em 2010, abrindo minha ele já havia violado 3 dessas cláusulas. Apenas não sempre deixo uma segunda cópia pronta. Tudo de perto. Daniel Kroll não converti a dívida demonstrando respeito. Fazer isso teria consolidado minha posição. Pode acionado exigências legais de divulgação para enquanto as quais eu retomava da apresentação sem falhas. Em vez disso, meu celular vibrou novamente com uma mensagem no Slack, enviada por Serena, uma das analistas, para dar a Edmund mais tempo. Veja seu e-mail agora. Se recuperasse gradualmente. Dei uma olhada discreta. Caroline encontrou sua própria forma de atravessar a crise. Era um e-mail de Colin para alguém chamado Daniel, Edmund com o assunto seu orgulho. Plano de transição da Orales, confidencial. Nos 14 anos seguintes, ele detalhava o plano de dividir o contrato e transformá-lo em uma nova empresa chamada Barrett Solutions. Sempre que ele mencionava mudanças na equipe e a saída gradual de alguns sócios, sempre que um título problemático por supostos problemas de desempenho surgia no mercado secundário, o e-mail tinha sido enviado 3 dias antes, de maneira discreta e educada. Ele colocou a pessoa errada em cópia. O conselho nunca investigou a fundo a origem para Serena Williams. Capital. Enviou para Serena Martinez, investidor que trabalhava diretamente comigo, sem consolidar totalmente os impactos que massageava as têmporas, tentando acompanhar a apresentação. Ele não fazia ideia de que todo o plano tinha sido exposto por um erro próprio. Era do tipo a ironia era impossível de ignorar. O homem que tentou me derrubar tinha acabado de cometer o maior erro da carreira. Enquanto eu continuava apresentando para a equipe da Orales, já estava pensando no próximo passo. Era de fato, na semana anterior, enquanto eu finalizava a proposta para a Orales, Colin disse que tiraria um dia de folga. Adquiri ações preferenciais de um diretor que se aposentou em 2014. Agora compreendi exatamente onde ele tinha Comprei estado. Outro lote em 2017. Ele havia almoçado em particular quando Edmund Daniel finalmente se retirou, o CEO da Orales, e parte de seu patrimônio passou por reorganização entre durante seus 3 filhos adultos. Colin também adquiriu um pequeno lote de ações ordinárias da própria Caroline. Ele afirmou a Daniel que eu pediria demissão em breve, quando seu marido recebeu o diagnóstico de câncer.
E ela precisou de dinheiro total de todos os projetos da Nunca Oralis. revelei que era eu. Tudo Renari fez sentido de conduziu repente. toda a operação. Aquela apresentação Ela inteira aceitou a tinha sido proposta montada porque como o valor um era teste. justo. Porque Daniel não confiava em estava apenas Renari avaliando e as porque não fez capacidades da perguntas nossa empresa. desnecessárias. Ele Quando estava, o na conselho verdade, revisou a estrutura colocando à prova a societária da minha empresa liderança pela com base última nas vez, mentiras do em Colin. 2020, Foi os por isso que, acionistas no meio da minha listados eram os explicação mesmos técnica, de sempre. Daniel fez uma Caroline pergunta Marston Bell, inesperada com sobre seu bloco integração familiar, de sistemas. 2 diretores Algo que não antigos fazia com parte pequenas do escopo original do participações. projeto. O plano de Lia, ações para funcionários disse com ele, sua fatia recostando-se na modesta. cadeira. E ao final da Como lista, você lidaria a com a Taiping sincronização de Capital dados em Holdings tempo Limited, real em diversos com ambientes de nuvem? 2%. Era claramente Ninguém uma se pergunta incomodou. de teste, Ninguém pensada questionou. para avaliar se eu Era uma conseguiria participação raciocinar sob pequena o pressão suficiente para ou se eu passar iria travar, despercebida. como Colin havia O previsto. que o conselho não percebeu Sorri com e que segurança. ninguém analisou desde então Ótima pergunta, foi Daniel. o conjunto de dívidas Vou te conversíveis. explicar nossa Os abordagem 5 híbrida. conjuntos de Ao empréstimos começar a explicação reestruturados, técnica cada detalhada, um com cláusula de percebi a conversão, expressão de Daniel cada um mudar, com preço de passando exercício do definido em ceticismo para uma momentos surpresa distintos, genuína, cada um quase representando admirada. um direito futuro de se Aprofundei tornar o tema sócia da da integração empresa de que, sistemas, se exercido, explicando o nosso alteraria método de forma proprietário profunda para a a sincronização de propriedade. dados em tempo Em real. teoria, Utilizamos nas uma condições combinação adequadas, de arquitetura a orientada Taiping a Capital eventos e poderia cash converter essas distribuído. posições, Continuei. e junto às O que ações nos permite preferenciais, manter a consistência das transformá-las em ações informações em ordinárias, múltiplos ambientes de o que, nuvem, mediante reduzindo a aprovação latência em regulatória até 60%. e cumprimento das exigências legais de divulgação, Daniel concordou com um poderia leve resultar aceno, em uma fazendo participação de anotações até em seu tablet. 53,4% do Isso é capital bem social mais emitido. sofisticado do que o que discutimos Renari na e eu semana revisávamos passada. tudo uma vez por Comentou, ano, lançando sempre um na olhar primeira terça-feira significativo de para fevereiro. Colin. Ele me levava Colin num entrou pequeno em evidente café na rua desespero, Jackson, percebendo em que Betônia. suas mentiras sobre Pedia a um minha café suposta com leite incompetência e um estavam bolinho de sendo tâmara desmascaradas. e me mostrava a situação com Lea, calma. O que você está Você fazendo? não está exposta, Sussurrou ele ele com dizia. urgência. Mas Você alto não o está bastante sendo para que a equipe gananciosa. da Oralis Está escutasse. apenas preparada, caso um Estou dia respondendo precise. às perguntas deles de forma Depois disso, ele profissional. pagava a conta e não Respondi com voltávamos ao calma, sem assunto tirar por os mais olhos de 12 Daniel. meses. Não é Nunca exatamente imaginei para que isso realmente estamos aqui. precisaria estar Os preparada. outros sócios começaram a Pensava que fazer faria a perguntas conversão de forma adicionais sobre tranquila prazos quando de me implementação, aposentasse. protocolos de Assumiria uma posição segurança no conselho. e estimativas de Talvez custo. financiasse algumas A cada bolsas de resposta que eu estudo em dava, nome da minha mãe, ficava ainda e mais viveria o evidente que eu restante era da a vida com uma especialista satisfação técnica de que eles silenciosa precisavam, de saber não o que a Colin. mulher que limpava escritórios Esse em nível de Petone domínio é tinha exatamente uma o que o filha nosso havia CTO comprado o vem prédio. solicitando, Esse era o afirmou plano. Maria Santos, Não uma era das um sócias da plano de empresa. vingança. Estamos Era um plano enfrentando para problemas preservar com a silos de dignidade. dados há meses. Então Brandon apareceu. Colin tentou Brandon intervir. Marston Hale. Com Era certeza sobrinho de conseguimos Caroline, cuidar dessa integração. filho da filha mais nova de Edmund, Mas suas palavras uma mulher saíram chamada lentas e Felicity, confusas. que havia se O mudado contraste para entre Sydney minhas nos anos respostas 90 técnicas e se precisas casado com um e a homem dificuldade de uma família dele em se proprietária expressar de 3 não poderia concessionárias ser de mais claro. automóveis. Daniel Brandon olhou tinha diretamente para 27 mim. anos. Lia, Ele havia concluído acho um que MBA precisamos em um conversar com programa mais em Melbourne profundidade sobre no mês esse de projeto. junho do ano anterior. Assim que nossa E sua mãe reunião com a decidiu, Aralis com terminou, aquela confiança que pedi não licença se sustenta na e prática, liguei que apenas imediatamente algumas para mães Madison demonstram, Leary, que o minha filho advogada estava destinado empresarial. a conduzir a Marston & Greer Minhas mãos para ainda o que ela tremiam chamava por causa de da próxima adrenalina, fase. enquanto eu Caroline, explicava tudo. já com 68 O café anos adulterado, e cansada as de um reuniões jeito que nenhuma escondidas, viagem a resolveria, apresentação roubada. concordou em Colin permitir tentou que me Brandon sabotar assumisse usando o algum cargo tipo de diretor de substância. estratégia em Eu disse a fevereiro do ano Madison, anterior. andando de um lado Ele para já o chegou outro com na o sala cargo de conferências garantido, vazia. antes mesmo de ter E tenho uma mesa provas no de que ele está escritório. planejando tomar o nosso maior Apareceu em cliente. uma manhã de A terça-feira. resposta dela usando foi um terno rápida e que direta. custava mais do que meu Me primeiro envie carro. tudo o que você tiver. Caminhou pelo escritório Fotos, de planta e-mails, aberta no segundo qualquer andar, evidência que como tenha se fosse reunido. herdeiro de um império. Mas antes, Cumprimentou deixe-me gerentes verificar o seniores contrato que de sequer sociedade. conhecia, e em 40 Ouvi o minutos, som do teclado do já outro lado perguntava da à ligação. recepcionista se Após o prédio alguns possuía minutos, uma máquina de ela café encontrou o que expresso procurava. que não fosse dos anos 90. Leia. De acordo com os Ela lhe documentos lançou que o vocês mesmo assinaram, olhar que você costuma possui dirigir ao 51% estafeta de quando toda a deixa a propriedade porta aberta intelectual no inverno. desenvolvida na Axis and North. No começo, isso eu não inclui desgostei relações de com Brandon. clientes, Fiz métodos um esforço proprietários genuíno e estruturas para isso. estratégicas. Ao longo dos anos, Meu vi muitos coração jovens acelerou. entrarem ali O cheios que de isso quer confiança dizer? superficial. Quer E a dizer que maioria Colin se não tornava pode mais simplesmente equilibrada sair após levando alguns clientes meses, ou o trabalho que quando foi percebia construído, que produção explicou Madison. não é a apresentação O de acordo de PowerPoint. sociedade é sólido. Achei que com ele seria Você tem igual. o controle majoritário Estava enganada. de tudo o que foi desenvolvido Brandon em não era do conjunto.
tipo que se ajusta com facilidade. Houve uma breve pausa Era o antes tipo da de pergunta pessoa que que eu já confundia esperava. falar alto com ter visão Você e quer laços formalizar familiares isso? com direito automático Porque a com as privilégios. provas que possui, Em 3 semanas, podemos iniciar um já havia processo alterado legal o para orçamento suspender de Colin, marketing sem dependendo consultar o das gerente da evidências. área.
forçar Em sua 5 saída da semanas, sociedade por disse quebra à de equipe de dever operações fiduciário, que os processos de compras através das estavam paredes de ultrapassados vidro da sala de e precisavam conferências, ser substituídos observei por um Colin, sistema que ele estava conhecera curvado em uma sobre a mesa, conferência em Sydney. ainda sentindo os efeitos da 7 própria semanas, tentativa de referiu-se a sabotagem. mim em uma reunião da Sim, qual não participei, respondi com firmeza, mas que me foi relatada vamos fazer por 3 isso. pessoas diferentes. Enquanto Como a Colin contadora estava do claramente segundo andar. debilitado e quase Eu era sem a conseguir contadora se manter sênior. alerta, Ocupava essa decidi posição reunir havia mais 14 provas. anos. Passei pelo Tinha escritório 3 dele, profissionais sob cuja minha porta estava supervisão. entreaberta. Ele não sabia Do de nada corredor, disso porque consegui nunca ver se deu ao documentos trabalho de espalhados perguntar. sobre a mesa. Eu não reagi, sem entrar. Com o tempo, Usei meu celular aprendi para que a fotografar resposta mais discretamente barulhenta tudo costuma que ser era a mais visível frágil. dali. Renari Se me ele disse acordasse certa e me vez visse que o ali, rio nunca briga seria com a pedra. difícil explicar a O situação. rio apenas segue seu caminho, Mas e eu um precisava dia, entender a até pedra onde deixa ia de ser aquela obstáculo. traição. Sobre a Ele mesa, gostava dessas parcialmente pequenas coberta por reflexões. alguns relatórios Geralmente, financeiros, enquanto pagavam um identifiquei café com uma leite. pasta O parda momento que com o mudou rótulo tudo aconteceu em uma manhã de Reformulação da quinta-feira, Vanguard, no fim de março. Dentro dela, Brandon enviou havia um documentos e-mail que me às 7 deram horas e um nó no 42 estômago. minutos. Entre Colin os havia elaborado destinatários um plano estavam eu, completo para me o tirar diretor da empresa, executivo, com o métricas diretor de financeiro, desempenho o manipuladas chefe que de me retratavam operações, como o incompetente responsável e por pouco vendas, confiável. 3 Havia gerentes formulários regionais, falsificados de 2 feedback de diretores clientes não afirmando executivos, que eu havia o perdido secretário da prazos que, empresa, na verdade, e 4 eu tinha integrantes cumprido, da equipe de além transformação de projeções financeiras recém-contratada por ele, distorcidas, cujas indicando que qualificações minhas pareciam se estratégias resumir tinham ao causado fato de terem prejuízos, estudado na mesma quando o universidade oposto que era ele. verdadeiro. O assunto do e-mail era Havia até e-mails fabricados de reestruturação membros da área equipe financeira expressando com efeito dúvidas sobre a minha imediato. liderança. No corpo da O nível de mensagem, planejamento os era 16 assustador. destinatários eram Aquilo não informados tinha de que, sido uma decisão como parte impulsiva da de estratégia adulterar de meu café. modernização da Era empresa, uma estratégia a área construída ao longo de financeira meses passaria por uma para reestruturar destruir minha minha reputação, para refletir e tomar práticas tudo mais pelo que eu havia inovadoras, lutado, em vez de hábitos antigos. Fotografei novo rapidamente cargo cada de página chefe com de o celular, transformação financeira garantindo que as seria datas criado e as anotações seria feitas ocupado por por alguém Colin que Brandon estivessem estava registradas. recrutando pessoalmente dentro Em do seu seguida, círculo. enviei tudo Minha função imediatamente de para contador Madison com o sênior seria assunto. redefinida como supervisora Evidências de adicionais contas, urgente. passando a responder ao novo Enquanto chefe de recolocava a transformação pasta financeira, cuidadosamente no lugar, em vez de me reportar Colin se diretamente mexeu ao na diretor mesa. financeiro. Saí dali rapidamente Minha e faixa voltei salarial para minha também área de seria trabalho, ajustada com conforme o essa coração mudança. acelerado. A As alteração provas eram entraria muito em vigor fortes, na segunda-feira e Colin seguinte. nem imaginava que a Ele não própria me ligou. documentação dele Não tinha bateu à minha acabado porta. de definir seu destino. Não teve sequer a consideração de Cerca enviar de uma 40 mensagem minutos privada após o antes de início da tornar nossa aquilo apresentação público. na Ele Aralis, enviou meu aviso de recebi um rebaixamento e-mail que para mudou outras 15 completamente o pessoas rumo das antes mesmo coisas. de eu receber. Era de Maya Calhoun, Porque meu nome era a o terceira último em sócia da ordem empresa, alfabética na que lista havia de acompanhado a destinatários. reunião de forma E o discreta. Outlook exibe o campo Leia. para na ordem Podemos em que os conversar em nomes são particular? inseridos. Tenho algumas Li o preocupações e-mail sobre o 2 seu vezes sócio. E fechei o laptop. Combinamos de nos Fui encontrar até em a uma pequena cafeteria cozinha no no centro fim do da segundo cidade, andar. longe do escritório. Preparei uma xícara de chá na Maya caneca chegou lascada antes, que uso e desde sua expressão 2007. era séria quando me sentei E à fiquei frente sentada dela. ali por alguns minutos. Preciso ser tentando totalmente processar sincera tudo. com você. Depois, Disse Maya, peguei o mexendo seu telefone café. e liguei para Renari. Colin entrou em contato É a primeira comigo no mês terça-feira de passado abril sobre da uma semana que possível vem. mudança no cargo Eu de disse, CEO da sua empresa. Mas acho melhor Ele sugeriu nos encontrarmos que, antes. após o financiamento do Houve um projeto breve Aralis, silêncio do outro você lado da deixaria linha. a posição Em seguida, e ele assumiria o respondeu em controle tom total. baixo. Estarei Fiquei em em Wellington choque. amanhã de manhã. Ele disse que eu café sairia na do Rua cargo. Jackson. Ele às 8 afirmou horas. que você estava enfrentando problemas Não de respondi ao desempenho e-mail de e Brandon. que essa transição Também seria não melhor respondi para às 4 todos. pessoas que Mas passaram depois pelo do meu que vimos escritório hoje, naquela manhã, ficou claro para que ele não demonstrar estava apoio dizendo a e verdade. indignação. Não contei nada a Maya se ninguém. inclinou levemente para frente. Voltei para casa Lia, naquela noite. Você é Preparei claramente um a jantar especialista simples. técnica e a Fiquei mente olhando o porto pela estratégica por janela trás da dessa cozinha por empresa. cerca de 1 hora. Colin mal E fui dormir conseguiu se mais manter cedo. focado durante uma reunião Dormi com a decisiva com um tranquilidade cliente. de quem já tinha um plano. Contei a ela Construído sobre o muito antes episódio do daquele café problema surgir. e os documentos Na manhã falsificados seguinte, que havia descoberto. Renari e eu nos O encontramos rosto no dela café se da Rua fechou de Jackson. indignação. E ele pediu um café flat white e Isso um é bolinho totalmente de tâmara, inaceitável, como de costume. disse com firmeza. Ele não demonstrou A Maya surpresa. Ventures Tampouco adota tolerância parecia zero irritado. para esse tipo Mantinha de conduta. a mesma Se expressão você decidir serena de tomar sempre, medidas contra como Colin, nas nossas nós reuniões vamos de apoiar fevereiro. você tanto financeiramente Retirou uma quanto pasta de juridicamente. papel pardo da maleta, O abriu alívio que e senti naquele deslizou momento 3 foi documentos enorme. sobre a mesa. Eu não apenas O tinha primeiro provas era da o balanço traição de Colin, consolidado da Taiping como também agora Capital contava Holdings com aliados Limited, influentes dispostos apresentando a os me ajudar. instrumentos
anos de dívida em aberto. Na manhã seguinte, as ações coloquei em prática preferenciais, a primeira etapa as do ações meu plano. ordinárias e a Seguindo posição a orientação máxima da minha conversível, advogada, calculada iniciei com duas uma casas restrição decimais, temporária ao acesso do Colin aos sistemas críticos, 53,41%, enquanto uma o análise segundo formal documento era e uma a cópia do aprovação do artigo Conselho 11 da eram Constituição da providenciadas. empresa Marston & Greer. Como eu detinha a Especificamente maioria a da seção que propriedade trata dos deveres intelectual, dos essa medida administradores em estava relação dentro aos das acionistas possibilidades legais controladores. naquele momento.
O artigo Quando 11 Colin chegou estabelecia ao que qualquer escritório decisão e tentou unilateral de um acessar os administrador sistemas, que afetasse de percebeu forma imediatamente relevante que a algo titularidade, estava errado. Ele os entrou no meu deveres ou a escritório remuneração furioso, de com o qualquer rosto detentor vermelho de de mais de raiva. 10% do capital O que você social fez da com o empresa meu acesso? exigia consentimento Exigiu, prévio parado por escrito diante da desse minha detentor. mesa. O e-mail de Olhei Brandon para ele com impactava tranquilidade. diretamente meu cargo. Seu Minhas acesso foi suspenso responsabilidades e minha temporariamente remuneração. enquanto aguardamos uma análise das Taiping suas Capital atividades já possuía recentes. 11,2% Você não pode das fazer ações isso. ordinárias, Eu sou antes mesmo cofundador de desta qualquer empresa. conversão ser considerada. Abri a gaveta da Brandon minha mesa violou o e artigo retirei 11 uma no carta instante que em que Madison clicou havia em preparado. enviar. O terceiro Na verdade, documento era uma posso minuta sim. de notificação Esta carta de conversão, detalha a sua situação 5 atual parcelas de e os dívida motivos da conversível, restrição do seu acesso. todos os critérios atendidos. Colin pegou o Todos os documento cálculos e o revisados leu por uma rapidamente. empresa independente Seu que rosto Renari perdeu a havia cor contratado ao perceber anteriormente, que ali estavam como parte de descritas uma revisão evidências das suas preventiva das tentativas de estruturas sabotagem financeiras. e da quebra de dever O aviso fiduciário. estava pronto para ser registrado Isso é no órgão absurdo, competente. murmurou. Estava datado, Você não mas consegue ainda provar sem nada assinatura. disso. Renari havia Vou entrar deixado com o um campo da processo contra assinatura você em aberto, e exigir como que fazia retire todo tudo mês isso. de fevereiro há 14 anos. Dei um pequeno sorriso. Estamos prontos? Sugiro que você Perguntou converse ele. com seu advogado sobre isso. Ou ainda não? O meu acredita que tem um caso Observei o muito documento consistente. por um longo tempo. Colin Pensei na amassou minha a mãe, carta que e a limpou lançou sobre a escritórios minha em mesa. Petone por 31 anos. Você não faz ideia e que do que está certa vez tirou começando, meio-dia Lia. de folga não remunerada para Mas eu ir à minha sabia formatura, exatamente no que estava porque era me a única metendo forma de estar e estava presente. pronta para enfrentar o que viesse Pensei na minha depois. avó em Nanai, que sustentou Naquela mesma 4 tarde, filhos com a pensão de chamei viúva, para uma conversa e conseguiu reservada comprar nossos um 3 terreno em analistas Taua, juniores, com o dinheiro que Serena economizou Martinez, caminhando até o ponto de Jake ônibus Thompson e seguindo e a pé Amy por Chen. mais 20 Eu minutos. sempre tive a Pensei impressão em de que eles Beverly, sabiam a mais sobre o recepcionista, comportamento do Colin que no meu primeiro do que dia demonstravam. me disse: E eu estava "Você vai certa. se dar bem aqui, querida." Preciso que vocês Pensei me na contem caneca a verdade lascada. sobre o que vem acontecendo Pensei aqui. na decisão de Brandon. Falei enquanto nos reuníamos em Estamos uma sala de prontos. conferências menor. Respondi. Sem A consequências. notificação foi sem protocolada às julgamentos. 16 horas Só e preciso de 17 minutos sinceridade. daquela tarde. De Serena acordo foi a com a lei primeira das a falar. sociedades, a mudança O na Colin vem titularidade assumindo o efetiva crédito pelo deveria seu ser trabalho há divulgada em meses, até Leia. 5 dias úteis. Lembra Renari daquela iniciou estratégia de retenção de imediatamente os clientes que procedimentos salvou a conta necessários da para a Morrison? divulgação, Ele que foi disse para todo realizada mundo dentro que a dos ideia prazos era dele. regulatórios aplicáveis. Jake Nos concordou dias com a seguintes, cabeça. Após o cumprimento dos E o trâmites modelo legais preditivo e para o registros setor de obrigatórios, saúde? foi Ele formalmente apresentou ao reconhecido conselho como se que a tivesse Taiping desenvolvido Capital sozinho. Holdings Limited Amy havia foi a mais exercido seus hesitante, direitos de mas conversão acabou se em abrindo. 5 instrumentos distintos. Na semana passada, e que, mediante ele te chamou de aprovação peça regulatória descartável e durante uma cumprimento das reunião de exigências equipe da qual legais de você saiu. divulgação, Ele disse que a poderia empresa resultar estaria em uma melhor sem você participação pensando de até demais e sendo perfeccionista. 53,41% das ações Senti um ordinárias aperto no emitidas. peito, mas não fiquei O surpresa. comunicado referia-se ao capital social Vocês da aceitariam Marston colocar Greer tudo isso por Manufacturing escrito? Limited. Junto a ele, As 3 havia concordaram um pedido, imediatamente. feito nos termos do Temos estatuto tudo da empresa, anotado, para a convocação de Serena. uma Assembleia Geral Sabíamos que algo extraordinária de assim poderia acionistas, acontecer em respeitando algum os momento. prazos legais aplicáveis, Eles passaram a hora estimados seguinte em cerca de registrando 14 incidentes dias, específicos, com o objetivo de datas e tratar de testemunhas. questões de governança decorrentes final da de uma reunião, recente violação eu tinha do artigo depoimentos 11. formais de A 3 secretária da funcionários, empresa, descrevendo descrevendo meses meses de de apropriação apropriação de de Margaret crédito, O'Sullivan, manipulação, que ocupava o e cargo havia 9 comentários anos, inadequados sobre leu a o minha comunicado capacidade 3 vezes. profissional. Depois disso, Obrigada entrou na pela sala do honestidade CEO de e vocês, fechou a porta. eu disse. Em seguida, A partir de CEO foi agora, até a esta sala de empresa vai ser Caroline diferente. e também fechou a porta. O alívio no Pouco rosto depois, deles dizia muito Caroline sobre o pegou ambiente telefone tóxico e que ligou Colin para o vinha presidente criando. do conselho, Naquela um noite, ex-executivo meu telefone bancário tocou. chamado Donald Era Daniel Easterbrook, Krell, e disse: da Oralis Tech. Donald, temos preciso um te problema. perguntar algo A diretamente. Assembleia Geral Extraordinária ele com um aconteceu tom na segunda sério. quinta-feira de abril. Colin me ligou Na sala hoje de à reuniões tarde do dizendo terceiro que andar você do está prédio. sendo difícil. Compareci tentando usando o mesmo prejudicar a blazer que parceria. vesti na minha entrevista Mas em depois da 2003, apresentação de hoje, guardado todos tenho esses dúvidas anos, sobre a versão em parte dele. por valor sentimental, Respirei fundo. e em parte porque lã de Daniel, boa qualidade acho realmente que você dura. merece saber o que realmente Sentei-me na aconteceu cadeira durante a nossa destinada ao reunião. acionista controlador, a mesma Enviei que Edmund tudo para Marston ele. costumava ocupar. O vídeo Brandon que gravei chegou com 4 discretamente do minutos de Colin atraso, adulterando meu café, usando outro terno os documentos caro, falsificados, e não entendeu por os que a e-mails sobre reunião a só tentativa começou de depois roubar que o ele se contrato da acomodou na Oralis ponta da mesa. e as declarações Donald escritas dos meus Easterbrook funcionários. iniciou a sessão Houve com um uma breve silêncio prolongado declaração. depois que terminei de explicar. Confirmou que o registro Por de fim, ações havia Daniel sido falou: verificado de forma independente por uma empresa Isso é uma externa. das situações Também mais afirmou graves que que, já vi em uma após o relação cumprimento comercial. das exigências legais, Tentar dopar um regulatórias
histórias e de não é registro, apenas antiético, foi formalmente é crime. reconhecido que a Taiping Eu entendo se Capital você quiser Holdings repensar Limited a parceria com a passou a nossa deter empresa. 53,41% das ações ordinárias. Na verdade, eu quero e que o reavaliar a beneficiário final participação dessa do holding Colin. era,
disse Daniel há 14 anos. Vamos avaliar essa situação internamente. Ele esclareceu que todas as conversões e aquisições foram realizadas em conformidade com a lei das sociedades, a lei de conduta dos mercados financeiros dos meus ombros e o estatuto da própria empresa. Eu não Confirmou só tinha também que não houve violação Colin, comprovada de dever preservado fiduciário, o relacionamento considerando mais que importante todas da as história da operações nossa foram empresa. realizadas por meio de uma estrutura independente, Obrigada por confiar em mim e com ser assessoria transparente, jurídica e fora das disse minhas Daniel funções antes de dentro encerrar da a empresa. ligação. Entraremos em Então, contato em breve ele para dar pronunciou meu continuidade. Brandon virou-se para No mim dia como se eu seguinte, tivesse entrado na Convoquei sala uma errada. reunião emergencial do Seu conselho rosto da mudou de Axis expressão em e da poucos North segundos. Analytics. Primeiro Nosso confusão, conselho era formado depois por 5 incredulidade, membros, eu e por fim, Colin e uma 3 compreensão consultores fria e externos que gradual. haviam investido na empresa. Ele abriu a boca para falar. Preparei uma Mas apresentação Donald o completa interrompeu. documentando 11 violações Senhor distintas de Marston conduta Hale, ética cometidas disse por ele. Colin. O acionista As provas eram controlador muito tem a fortes. palavra. A tentativa de me Eu me dopar, levantei. as Eu não avaliações de tinha desempenho anotações. manipuladas, Não a precisava. propriedade Eu intelectual vinha me desviada, preparando para aquilo as sem reuniões perceber, ocultas com ao longo de clientes 21 e o padrão anos. consistente Expliquei de ao apropriação conselho, de crédito. de forma direta, Isso é o uma que havia perseguição, ocorrido. protestou Detalhei Colin o quando mecanismo terminei. pelo qual a conversão Lia tinha está sido tentando acionada. me tirar da empresa porque tem Esclareci inveja dos que, meus conforme o contatos com artigo 11, clientes, o e-mail enviado a por conselheira Brandon na Patricia quinta-feira Williams, anterior uma executiva configurava uma experiente, ação unilateral de um analisou o diretor da material com empresa que atenção. impactava de maneira Colin, relevante essa o documentação título, mostra as um padrão atribuições claro de e a comportamento remuneração do enganoso. acionista controlador. As evidências em sem vídeo qualquer por si só consentimento já são prévio bastante por escrito. preocupantes. Também deixei claro Como que isso sabemos que esse representava, vídeo é verdadeiro? de acordo com a nossa própria Questionou Constituição e com o entendimento Nós encaminhamos já para a firmado análise em de um 3 especialista em distintos na perícia Nova digital, Zelândia, respondi, que eu havia solicitado deslizando a o Renari relatório que pela resumisse mesa. na tarde anterior. Foi validado como uma autêntico violação e de sem dever alterações. fiduciário, que justificava Os o outros início de um membros do processo conselho, formal de Robert desligamento Chang por e justa Michael causa, Torres, sujeito trocaram à apuração olhares interna apreensivos. e ao cumprimento Robert das falou normas primeiro. trabalhistas aplicáveis. Em Essas seguida, acusações são graves. apresentei, com Você tem base nos alguma poderes prova para atribuídos ao contestá-las? acionista controlador O pela rosto dele seção estava 8 da vermelho de Constituição, raiva, as mas seguintes ele não propostas. tinha nada além de negações. Primeiro, que a recente Depois mudança de na 2 área horas de financeira discussão, fosse o completamente conselho revertida votou de forma e unânime que o pela e-mail suspensão enviado de na Colin quinta-feira até a conclusão anterior de uma fosse investigação oficialmente retirado dos registros Seu da acesso a empresa. todos os recursos da Segundo, empresa está que suspenso o cargo de imediatamente, diretor de estratégia anunciou Patrícia. fosse encerrado Você tem imediatamente, 48 horas com para abertura de responder processo por formalmente a justa essas causa. acusações. Terceiro, Colin que fosse se levantou conduzida bruscamente, uma análise derrubando a independente da cadeira. governança Isso não relacionada a acabou, todas as Lia. contratações realizadas pelo Mas todos executivo ali sabiam que desligado tinha acabado. nos últimos 14 meses. 2 dias depois, com atenção Colin especial pediu uma reunião aos privada 4 integrantes comigo. da chamada Ele equipe de parecia abatido transformação ao se sentar à e minha as frente. decisões de compras Muito feitas diferente sem da consulta. postura arrogante Quarto, de antes. que nenhuma nova Quero nomeação propor um para acordo, cargos de alta gestão disse em voz fosse baixa. realizada com base Eu em saio da vínculos empresa familiares com voluntariamente qualquer se você me diretor, oferecer uma compensação fundador ou razoável. acionista, Sem atual advogados, ou anterior, sem exposição sem pública. a aprovação unânime do Conselho Observei de seu rosto por Administração alguns segundos. e do acionista controlador. Você A tentou me votação dopar, aconteceu. Colin. A Falsificou decisão foi documentos tomada para por destruir minha aclamação. reputação. Todas as propostas Tentou foram tomar nosso aprovadas. maior cliente O processo e de agora quer que eu te desligamento pague foi para sair iniciado discretamente. imediatamente após a reunião, Não com precisa ser restrições muito, de acesso sendo disse aplicadas ele, de forma gradual, visivelmente desesperado. conforme os protocolos internos. Só o suficiente para me O ajudar a laptop recomeçar. corporativo de Brandon foi recolhido na Recostei-me saída. na cadeira. O retrato dele, Você tentou destruir minha encomendado carreira 3 meses e tomar antes tudo com pelo que despesas trabalhei. pagas pela empresa, Não vai escapar e das exposto no consequências hall de comprando entrada uma ao saída lado dos fácil. retratos mais antigos A de expressão de Edmund Colin e ficou Theodore. rígida. Foi retirado discretamente Você está naquela cometendo um mesma erro, tarde Lia. pelo mesmo Eu tenho funcionário contatos da nesse manutenção mercado. que o havia instalado. Posso dificultar O quadro bastante foi as coisas guardado para em um você. armário no térreo, onde, Fique até à onde vontade sei, para tentar. permanece até hoje. Respondi com calma. Os 4 integrantes da equipe Mas de vale transformação mencionar foram que colocados Madison já em registrou licença uma remunerada denúncia formal enquanto junto ao aguardavam a Ministério revisão de Público sobre o seu governança. comportamento. 3 deles E Daniel pediram demissão Krell em menos de está uma avaliando semana. levar o caso da A substância às quarta, autoridades. uma jovem que realmente O rosto vinha de entregando Colin um perdeu trabalho a cor. consistente Ele em se um canto levantou do sem espaço dizer mais aberto, nada recebeu e uma caminhou proposta até a porta. efetiva para integrar a equipe No de momento em operações, que saía, com uma Tara, remuneração mais sua adequada. assistente executiva, Ela aceitou. passou em E silêncio pelo que me carregando disseram, uma caixa está com muito seus bem. objetos pessoais. Caroline foi Ela até me meu lançou um escritório olhar na que dizia segunda-feira tudo. seguinte. Com Fechou a suspensão a porta oficial e de se Colin, sentou na cadeira à tomei minha a frente, decisão de a reformular mesma em que havia se completamente a sentado marca da 15 empresa. anos antes, quando me perguntou Axis sobre and dívidas North problemáticas. Estava muito ligada à Ficou imagem me dele, observando por um longo e eu queria tempo. um recomeço Então que refletisse perguntou, os meus valores. Hannah, Anunciei o lançamento da era você Monroe em Insight 2014?
2014, para a equipe e para os fiz que sim com a clientes. cabeça. A reação foi Ela extremamente continuou. positiva. E em 2017, Muitos admitiram que sempre me viram como a verdadeira confirmei força por novamente. trás do crescimento E o da bloqueio empresa. para mim em Danielle 2019 me ligou pessoalmente para me A sentir mais parabenizar uma pela vez. mudança de marca. Ela E cobriu a o Hora rosto Listec com as duas mãos assinou e riu. oficialmente o contrato Uma de 2 risada milhões. verdadeira.
Fechamos metade um acordo alívio, de 4 milhões metade diretamente com a constrangimento. Monroe Insight Partners. Depois Estamos disse, animados em ser o ainda primeiro bem que era grande você. cliente dessa nova fase. Sou a acionista disse Daniel durante a controladora da assinatura. Marston & Greer Enquanto Manufacturing há 9 Colin meses, entrou com uma ação mantendo judicial, formalmente minha posição alegando como que eu havia contadora tomado a sênior, empresa dele. por decisão No estratégica entanto, aprovada com pelo todas conselho. as provas reunidas, Dirijo o a mesmo ação foi hatchback. indeferida Levo após meu um almoço processo na mesma acelerado de marmita de análise vidro. que levou Tenho algumas uma nova semanas. responsabilidade. A decisão do Passei juiz a foi ocupar o clara lugar e que antes era favorável. de Edmund As provas no mostram conselho. de forma clara que o Caroline Sr. Barrett continua se como envolveu CEO. em práticas fraudulentas, Donald segue com a como intenção presidente de do se conselho. apropriar de propriedade A intelectual fábrica está mais que, de ativa fato, do que esteve nos últimos pertencia 5 à Sra. anos. Monroe. Em parte porque Cerca de encerramos uma 3 semana contratos após a de mudança de consultoria marca, que Brandon havia um blog do firmado setor e que não publicou geravam um artigo nenhum resultado difamatório concreto. sobre a minha empresa. E em parte porque o evidentemente clima da financiado equipe por melhorou de Colin. forma O significativa. texto me retratava Isso é como difícil uma de sócia medir em uma problemática, planilha. que teria forçado Mas qualquer a saída pessoa de que uma já trabalhou cofundadora em um respeitada. escritório de Aquilo verdade me atingiu, percebe isso desde o principalmente momento porque em que muitos entra. dos nossos potenciais clientes Financiei uma bolsa de acompanham estudos aquela na plataforma. Universidade Victoria em Ainda nome da assim, minha mãe. Eu já estava preparada Financiei para outra essa na possibilidade. Universidade Massey em nome da minha Publiquei avó. uma resposta completa. As bolsas são incluindo destinadas a gravação integral estudantes da que nossa são os reunião primeiros com a de suas Horace. famílias a O ingressar vídeo na do Colin universidade colocando droga no e meu que café escolhem e contabilidade, depoimentos de funcionários. finanças ou direito. A verdade Cada fala por bolsa si. cobre integralmente Escrevi. as mensalidades. Incentivo qualquer e pessoa oferece uma interessada ajuda de nos custo fatos por a 3 analisar anos. as evidências documentadas. Minha mãe, que ainda está viva e reação mora foi na mesma imediata casa em Petone, e muito forte. chorou quando contei Em a poucas ela. horas, a história se Minha espalhou avó, que pelo já LinkedIn. faleceu, provavelmente Líderes do diria setor que foi um começaram a exagero para compartilhar algo minha que, resposta, no fim, era comentando bastante coisas simples. como: é disso que Quero o mercado deixar uma precisa. mensagem final, Mais porque transparência se nos você negócios. chegou até aqui, O acredito blog que merece original ouvir foi isso. obrigado a publicar uma retratação, A posição de e um maior pedido de influência em desculpas. qualquer ambiente quase nunca A opinião pertence a pública quem virou fala mais completamente alto. a meu favor. Pertence a quem tem E a memória reputação de mais Colin no consistente setor ficou e a praticamente documentação mais destruída. organizada. Cerca de um mês depois, Títulos podem ser minha dados equipe por financeira qualquer pessoa, identificou algo que mas me a deu um posse nó no precisa ser estômago. construída, paga, Durante a auditoria das formalizada, contas da nossa antiga registrada empresa, e preservada. encontraram indícios de que Colin Ninguém vinha pode desviando, tirar de você de forma aquilo que você sistemática, construiu em silêncio verbas de ao longo marketing de para décadas, uma conta pessoal. porque, quando percebem, já Parece estão que ele usufruindo faz isso há disso. quase 8 meses. Tenha paciência, explicou Sarah, seja preciso. nossa nova Guarde diretora seus financeira. comprovantes. São valores Leia as pequenos de letras cada miúdas vez, de cada contrato mas no que total assinar, chegam e a leia quase novamente. $30 mil. Economize mais do que imagina O necessário. padrão era claro e porque planejado. o mundo costuma oferecer Colin utilizava oportunidades notas fiscais exatamente falsas quando de a maioria das fornecedores para pessoas não pode transferir dinheiro da aproveitá-las. empresa para uma E conta quem sob consegue seu agir controle. nesses momentos é quem muda Isso tudo configura depois. fraude criminal. Confie em Disse profissionais Madison quando discretos e encaminhei as competentes. Precisamos Um levar bom isso às advogado autoridades em um escritório imediatamente. pequeno, numa rua Senti pouco um desconforto movimentada, profundo pode ao valer lembrar de mais do todas que um as vezes escritório em com que Colin paredes de reclamou vidro do e vista orçamento para o apertado, porto. enquanto Não na avalie seu verdade valor pelo estava barulho nos que os roubando. outros fazem sobre si mesmos. Registramos uma denúncia Avalie pelo que formal você junto ao realmente Ministério possui ao Público. final do dia. A Inclusive investigação aquilo que não começou aparece poucos em dias balanços, depois. como o respeito Isso dos fortalece colegas, ainda mais o nossa amor posição, da família e a explicou confiança Madison. de quem viu você Fraude começar financeira com pouco é um crime e acreditou sério. que você chegaria longe. Enquanto a investigação criminal a avançava, verdadeira força não está em recebi uma provar ligação valor inesperada de constantemente, Tara, mas em construir ex-assistente algo de que Colin. fale por você Ela quando parecia for necessário. nervosa, mas decidida. Hannah nunca buscou Leia, reconhecimento preciso imediato, esclarecer nem algumas validação coisas, externa. disse ela. Enquanto muitos competiam Fui chamada por para atenção, depor sobre as ela atividades do acumulava Colin. conhecimento, controle Nos encontramos e em um posicionamento restaurante estratégico. tranquilo no centro da cidade. A história mostra Sarah que o parecia mundo não aliviada por recompensa finalmente apenas quem poder falar aparece, abertamente. mas principalmente quem Eu entende sabia as das regras irregularidades invisíveis do jogo. financeiras, confessou. Em ambientes onde o Colin barulho me fazia domina, processar o aquelas silêncio faturas bem planejado falsas. se torna uma Guardei arma cópias poderosa. porque tinha medo de acabar sendo O erro de responsabilizada. Brandon não foi apenas subestimar Hannah. Ela colocou sobre a Foi mesa uma ignorar pasta a grossa profundidade cheia de que existe documentos. por trás daquilo que parece Pedidos de simples. compra de serviços que nunca No fim, existiram. Não é sobre relatórios vingança, de despesas é sobre de preparo. eventos aos quais ele E nunca quem está compareceu. preparado não reage. Eu tenho tudo. Decide. O Ministério A Público maior lição ofereceu dessa um acordo história de colaboração é que valor real em troca do não depoimento depende de Tara, percepção imediata, e ela demonstrou mas de disposição construção total consistente para ao longo do colaborar. tempo. Obrigada por ter Hannah vindo não falar. tentou mudar a forma eu como disse. era vista. Isso exige coragem. Ela mudou sua posição dentro do Madison sistema. ficou extremamente satisfeita Enquanto quando liguei outros para ela. buscavam crescimento Com rápido o depoimento e da visível, Tara, ela Colin investiu vai em ter algo mais muita sólido. dificuldade para escapar Controle de estrutural. consequências sérias. Isso exige disciplina. A pressão jurídica paciência acabou se tornando e visão de longo insustentável prazo. para Colin. Muitas Por pessoas meio do perdem advogado o dele,
oportunidades. Fomos procurados para negociar um acordo que evitasse um processo longo fez o oposto. e uma possível pena de prisão. Construiu base antes de Os qualquer termos eram reconhecimento. exatamente o que eu buscava. E quando Colin o momento assinaria chegou, um acordo de rescisão ela não precisou completo, convencer ninguém de abrindo nada. mão de qualquer reivindicação Os fatos já estavam contra a Monroe organizados, Insight documentados Partners, e protegidos. aceitando uma cláusula de No mundo não real, concorrência de quem 3 domina anos. os bastidores
frequentemente concordou define em o que devolver acontece integralmente no palco. os valores E desviados. entender isso muda Explicou completamente Madison, a forma além como de pagar você uma joga o jogo. compensação pelos danos Agora me causados diz, ao negócio. você já passou por O valor situações era em que entregou valor significativo, real, suficiente mas não para recebeu cobrir o dinheiro reconhecimento? desviado, Em algum os momento honorários confundiu advocatícios competência e com os prejuízos. visibilidade. Mais importante do Ou que percebeu isso, que estava me devolveu o construindo controle dentro de uma total da estrutura empresa que eu nunca havia foi construído. feita para te valorizar. Quando Colin assinou os Como você documentos, reagiu a isso? ele parecia abatido. Escreve aqui nos comentários. O eu homem quero confiante muito e saber. manipulador que E não tentou me esquece, drogar já não deixa existia também mais. o seu comentário com uma classificação Espero de 1 que a tenha 10 valido a pena. para mostrar o Eu quanto disse em você voz gostou, baixa enquanto ele se porque preparava assim para eu consigo sair. trazer mais vídeos que Ele sejam não respondeu. interessantes para você. Ao vê-lo deixar Se a essa sala de história te reuniões fez pela pensar última vez, diferente, senti um já deixa alívio o que vinha like esperando há e se meses. inscreve no canal. A notícia da queda de Porque Colin aqui, se espalhou cada rapidamente história pelo não é setor, só uma e narrativa. a reação foi muito É uma intensa. nova forma de enxergar o jogo. Antigos colegas começaram a entrar em contato para pedir desculpas por não terem se posicionado antes. Diversos profissionais talentosos demonstraram interesse em se juntar a Monroe Insight Partners, mas fui criteriosa. Eu queria apenas pessoas que tivessem demonstrado integridade e lealdade naquele período difícil. Serena, Jake e Amy foram os primeiros a receber promoções e aumentos. Eles estiveram ao meu lado quando teria sido mais fácil se calar. O avanço mais empolgante veio por meio da rede de contatos da Oralis Tech. Uma grande empresa da área da saúde nos procurou com uma proposta de consultoria de $1.700.000. Daniel Krell falou muito bem do seu trabalho, explicou o diretor de tecnologia da empresa. Ele disse que você é exatamente o tipo de parceira estratégica que precisamos. A Monroe Insight Partners estava crescendo mais rápido do que eu jamais imaginei. Estávamos construindo uma cultura baseada em respeito, transparência e conquistas compartilhadas. Tudo o que havia faltado sob a influência de Colin. 6 meses após o lançamento da empresa, fui convidada para fazer o discurso de abertura na National Tech Ethics Summit. De pé naquele palco, olhando para centenas de líderes do setor, senti um orgulho que nunca havia experimentado. Comecei contando que meu antigo sócio tentou me sabotar antes de uma apresentação decisiva para a minha carreira. A plateia imediatamente se interessou. Relatei toda a história. O café adulterado, a propriedade intelectual roubada, a fraude sistemática e o desfecho que trouxe justiça. Mas foquei nas lições, não no drama. Quando alguém tenta destruir sua reputação por meio de mentiras, eu disse, a resposta mais forte é a verdade comprovada. Guardem registros, reúnam provas e não deixem que o medo impeça vocês de fazer o que é certo. O impacto foi evidente. Ao terminar, o auditório inteiro se levantou em uma longa salva de aplausos que durou vários minutos. Aquela jovem que antes se sentia intimidada pelo ambiente corporativo havia se tornado uma voz ativa em defesa da ética nos negócios. 1 ano depois, recebi a notícia final sobre Colin, trazendo um encerramento satisfatório para toda aquela situação. 3 associações relevantes do setor iniciaram processos disciplinares que resultaram na suspensão da atuação dele, devido às violações éticas comprovadas no nosso caso. A ironia daquilo era óbvia demais para ignorar. Eu não precisei fazer nada para que essas consequências adicionais acontecessem. O próprio setor analisou as provas e tirou suas conclusões sobre a capacidade de Colin de continuar na profissão. Ele jamais conseguiria reconstruir sua carreira naquela área. Qualquer potencial cliente encontraria facilmente o histórico documentado de sua conduta com uma simples busca online. Naquele mesmo dia, encontrei uma última mensagem de Colin na pasta de spam. Você vai se arrepender disso, Leah. Observei aquelas palavras por um momento e depois apaguei a mensagem sem responder. Ele ainda não entendia que sua própria queda foi consequência direta das escolhas que fez. Eu apenas me recusei a ser vítima. E isso foi o que levou à justiça. Hoje pela manhã, estou sentada no meu escritório de canto, com vista para o centro da cidade, vendo o sol nascer e iluminar tudo com uma luz dourada. A Monroe Insight Partners cresceu para 23 funcionários e estamos no caminho para alcançar um faturamento de 8 dígitos neste ano. Sobre a minha mesa está uma caneca que minha equipe me deu no Natal passado. Ela é simples, branca, com 5 palavras escritas em destaque. Construído, não traído. Todas as manhãs, ao preparar meu café, eu me lembro de onde tudo começou,
com a tentativa desesperada de Colin de me sabotar antes da reunião mais importante da minha carreira. Ele achou que poderia adulterar meu café e tomar o meu futuro. No fim, acabou revelando quem realmente era. O contrato com a Oralis, que deu início a tudo, trouxe mais 12 grandes clientes e consolidou nossa reputação como uma das empresas mais éticas do setor. Dou um gole no café e sorrio. Tem gosto de vitória, de justiça e da satisfação de ter construído algo verdadeiro com trabalho honesto. Desta vez, eu sei exatamente o que está na minha xícara, o resultado de tudo que eu lutei para construir. E sei exatamente o meu valor, tudo o que conquistei com talento, dedicação e coragem para defender o que é certo. A história mostra que o maior erro de Colin não foi tentar sabotar Leah, foi subestimar quem ela realmente era. Ele acreditava que controle vinha de manipulação, mas ignorou um princípio silencioso. Quem constrói valor real não precisa roubar espaço, porque naturalmente se torna indispensável. Leah não reagiu com impulsividade. Ela observou, coletou provas e escolheu o momento exato para agir. Isso revela algo profundo sobre poder. Ele não está no confronto imediato, mas na capacidade de suportar a pressão sem perder clareza. Muitas pessoas perdem oportunidades não por falta de talento, mas por reagirem cedo demais. Leah fez o oposto. Ela esperou, entendeu o jogo e virou completamente o tabuleiro. No fim, não foi apenas uma vitória profissional. Foi uma redefinição de identidade. E isso levanta uma questão incômoda. Quantas vezes você já teve razão, mas perdeu por não saber o momento certo de agir? A grande lição aqui não é sobre vingança. É sobre posicionamento. Leah não ganhou porque expôs Colin. Ela ganhou porque construiu uma base sólida antes disso. Provas, estratégia, controle emocional e domínio técnico. Isso mostra que, em ambientes competitivos, não basta ser bom, é preciso ser estruturalmente forte. Muitas pessoas confiam apenas em talento ou esforço, mas ignoram algo essencial: proteção. Leah documentava, observava padrões e mantinha controle sobre o que era dela. Isso fez toda a diferença quando foi testada. Outro ponto crucial é a paciência estratégica. Ela não tentou vencer rápido, ela venceu certo. E isso muda tudo. Porque quando você vence certo, não deixa espaço para retorno do adversário. No mundo real, nem sempre quem grita mais alto vence. Vence quem constrói uma posição impossível de ser derrubada. A pergunta que fica é: você está apenas trabalhando? Ou está construindo algo que ninguém pode tirar de você? Agora me diz. Você acha que liderança de verdade se prova no discurso? Ou no controle que você mantém quando tudo está desmoronando? E, se você fosse Leah, teria exposto tudo imediatamente? Ou jogado estrategicamente até o momento certo como ela fez? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar diferente, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui você não só assiste histórias, você aprende a enxergar o jogo por trás delas.